no computador. Presta. Pode começar. Então, hoje a gente vai começar conversando, né, um pouquinho sobre mindfulness e, obviamente, a gente fez, né, uns slides, como dá para ver na tela. Retomando, assim, os principais pontos do texto, né, que o Christian tinha deixado para gente disponível. Mas a nossa ideia é fazer, então, o que nos pareceu, né, que é a proposta desse momento, que é tentar ao máximo, nesse ambiente virtual, convocar vocês para o debate, né? O que já é um grande desafio por si só. E foi uma das coisas que eu e a Sara, a gente se pegou pensando de como fazer, né? Como é que a gente ia guiar esse processo, que ele é formal, obviamente, né? Porque a gente quer estar aí conversando sobre um conhecimento científico, mas também que ele é informal, né? Porque a gente queria compartilhar e conversar um pouquinho também sobre as nossas experiências clínicas, né? Que é um dos pontos que o texto já começa tensionando, né? Então, para começar pensando nisso, a gente pensou assim, tá, às vezes a gente não se sente muito confortável, né, de abrir a câmera e de ligar o áudio, de começar a falar, assim, nesse ambiente. Então, a gente pensou, talvez a gente se sinta melhor escrevendo. E daí, para isso, a gente fez um link, que é tipo uma pequena pesquisa, super pequena mesmo, porque são 5, 6 perguntas, mas que é no intuito de nos abrir para conversar um pouquinho, assim. Então, a gente pediria para vocês, se vocês estiverem afim também, se vocês toparem, de acessar esse link e responder rapidinho, assim. Daí a gente pode dar um intervalinho curtinho, porque é bem simples, ou a gente pode ir tocando enquanto que vocês vão respondendo em paralelo. Eu acho que fica aberto. O que Eu tu acho acha, que a Sara? gente pode ir tocando e deixar em aberto. É bem simples mesmo, gente. É mais sabendo da experiência de vocês, se vocês são psicólogos, trabalham com a clínica, se já tiveram experiência, né, atendendo com estresse pós-traumático, se já trabalharam com terapia de exposição, com a abordagem de vocês, se já ouviram falar do mindfulness. Então, realmente foi bem sucinto, mais para a gente mapear um pouco como é que está o conhecimento, né, de vocês e a interação de vocês com o nosso tema, para ver se a gente consegue nortear nossa discussão em cima disso. Então, eu acho que dá 2 minutinhos, né? Assim, é só clicar rapidinho. Se vocês puderem participar, acho que ia ser muito interessante. Uhum. Tu consegue recolocar ali no chat Eu o consigo, link? super. Que agora eu consigo ver aqui. Beleza. Então a gente vai começando em paralelo, assim. Qualquer coisa, vocês prendem o berro ou mandem no chat, que apesar de eu não estar vendo, a Sara está vendo, Isso. então a gente completando, assim. Então, o texto que a gente... Eu não... Tá. O texto que a gente leu, então, que era para a disciplina, é An Overview of the Research on Mindfulness-Based Intervention for Treating Symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder. Enfim, é uma revisão sistemática. E daí que estão os autores. Até nervoso. A gente, então, está focando no TEPT, né? Como a gente vem focando esse semestre, falando um pouquinho sobre viés atencional, sobre memória, sobre as características hoje, né? De como a gente, então, entende e categoriza o TEPT. E nos últimos tempos, então, teve uma mudança que ela é super relevante aqui para a gente estar agora falando sobre mindfulness, que é a questão das cognições e humor negativo, né? Ampliando, então, um espectro que até então a gente vinha lidando e a gente vinha vendo, que era a questão da ansiedade, né? Como a emoção primária relacionada aí ao TEPT, né? Esse receio da revivência e coisas do gênero. Vamos retomar rapidinho, deixa eu só tirar aqui assim melhor. Revivência, então, de eventos traumáticos, podendo ocorrer por meio de flashbacks ou pesadelos, né? Cognições e humor negativo, que esse seria o ponto-chave aqui para a gente estar pensando mindfulness. Evitação de cognição e gatilhos relacionados ao trauma, que podem se apresentar como dissociação ou entorpecimento emocional. Hiperexcitação, como a hipervigilância, ameaça e irritabilidade, e problemas de sono. Enfim, só uma retomadinha no que a gente já vem vendo e entendendo por TEPT, né? E mais para focar, então, nas cognições ali e humor negativo. Seria essa ampliação, então, da noção de ansiedade. Então, aproximadamente 25 a 30% das pessoas que vivenciam uma experiência traumática na vida vão desenvolver TEPT e altas taxas de sintomas de trauma entre os usuários de serviços de saúde mental nos mostra ali que 89% dessa amostra que foi representativa
dessa amostra, então, que foi representativa de atenção básica em psicologia, reportou a vivência de um evento traumático, e 51% dessas pessoas que tinham alguma vivência, então, apresentavam algum tipo de sintomatologia do TEPT, né? A gente tem hoje, assim, mais comumente utilizado, né, para tratar e para lidar e para encarar, assim, o TEPT, questões de TCC, protocolos de TCC, da terapia de exposição e também algumas alternativas neurobiológicas, como o MDR, que é aquele do movimento ocular, né? E o artigo, então, começa a problematizar isso, de que 55 estudos empíricos de TCC e MDR descobriram que não era incomum que as taxas de abandono fossem altas, e como tipo 50%, né? 50% de abandono dentro dessas modalidades, então, de tratamento que a gente vem né, testando com mais sequência, né? Que tem mais efetividade comprovada nesse sentido. E um ponto-chave aqui é que ensaios clínicos evidenciaram que há um grupo, então, um subgrupo, né, de pacientes de TEPT que não se beneficiam dessas abordagens, então, que até então a gente considera as mais efetivas, e que uma parcela substancial desses participantes apresenta sintomas residuais de TEPT pós-tratamento, né? Então, seriam os dois pontos centrais para que a gente comece, então, a pensar em outras abordagens, talvez mais experimentais, como é a ideia, então, que essa cadeira nos propõe. Né? Uhum. E um ponto central que ele traz para a gente discutir, e que eu acho que nós todos aqui no meio da pesquisa, a gente precisa sempre estar pensando, né? Qual é a utilidade do nosso saber científico, né? Para quem que a gente está produzindo e o que essa nossa produção vai impactar ou não na sociedade, né? Quando a gente está pensando em algo como TEPT, estresse agudo, coisas do gênero, né? Uma questão que a gente pensa é como esses profissionais no dia a dia de saúde mental estão conseguindo ou não lidar com isso que a gente então vem pesquisando como sendo efetivo, né? Enfim, nesse universo assim de TEPT e estresse agudo. E eles trazem então no artigo que 852 psicólogos entrevistados que trabalham com trauma apontaram que as técnicas de exposição foram, por vezes, subutilizadas e não aceitas na prática clínica. E eles levantam alguns motivos para essa subutilização das técnicas, né, de exposição. Uma é a questão da falta de treinamento e de experiência desses psicólogos, né, e dessas pessoas que trabalham então, com saúde mental. Outra é percepções sobre as contraindicações de uso da exposição, incluindo aí aumentos, né, nos sintomas de dissociação, revivência, raiva, tendência suicida, coisas do gênero, que muitas vezes são pontos delicados, né, principalmente pensando numa prática clínica, quando tu está se sentindo não preparado ou tu não conhece muito bem como vai ser a técnica, né, de exposição e os efeitos dela. Mas um ponto talvez central para a gente pensar em questões experimentais é que eles trouxeram que uma amostra de representativa clínica de menos de 50% apresentava ansiedade como emoção primária do TEPT, né? E que esse restante, então, de mais de 50%, apresentava outras emoções primárias, como tristeza, nojo, raiva, né? Então, a gente começa a pensar que a terapia de exposição, ela é menos efetiva nesses casos de emoção primária, outra que não a ansiedade. Então, nos abre portas para pensar quais outras estratégias a gente poderia ter, né? A terapia de processamento cognitivo vem se mostrando mais efetiva, ainda numa fase, pelo que deu para entender, assim, pelo artigo e pela pesquisa que a gente foi fazendo, ainda experimental, especialmente para os sentimentos de culpa, e tem apresentado bons resultados, então, para lidar com sentimentos de raiva, culpa, vergonha e distorções cognitivas. E eles começaram a pensar no artigo, então, como é que a gente vai estar lidando com esse sentimento, né, da vergonha e da culpa, principalmente, né? Eles trouxeram, então, que o sentimento da vergonha está associado ao desenvolvimento e manutenção de TEPT, maiores chances, né, de desenvolver e manter esse TEPT. E alguns autores, então, propõem modelos clínicos, inclusive, de TEPT, que seriam baseados em vergonha e culpa, né, por conta dessa sensação da constante ameaça através do ataque à integridade pessoal, né, aquele autocriticismo super grande e aquela evitação em torno desse sentimento, assim. Isso gera, então, maior resistência de que essas pessoas, com essas particularidades de emoção primária, tenham maior resistência a buscarem serviços de assistência, né, em saúde mental e teriam também maiores taxas de abandono, né, o que faz bastante sentido com aquele dado anterior de taxas de abandono super grandes, né, até 50%. A gente poderia pensar que poderiam estar relacionadas nesse sentido. Como definição de vergonha, eles trazem esse conceito que vergonha é uma emoção caracterizada por um julgamento duro de alguém consigo e o uso da evitação e do autocriticismo como mecanismos de defesa, então.
E daí a gente pensa, né, o que a gente poderia utilizar, né, nesse sentido para estar trabalhando vergonha e culpa, né? E uma das propostas, então, de utilização seria o mindfulness, né? Que não só a ideia é de uma meditação guiada, né? Mas a gente traz também muito lá do budismo e da parte oriental essa noção da consciência que emerge ao prestar atenção propositalmente no momento presente e sem julgamento para o desdobramento da experiência momento a momento. E daí aquela grande retomada também, eu acho que dos conceitos do humanismo e da Gestalt terapia, né? Do aqui e no agora, o foco no presente, nas sensações do corpo, né? Então, o mindfulness traz esse foco para aqui e no agora, junto com uma aceitação desses sentimentos, né? E não é uma aceitação típica, talvez, de um estereótipo gratiluz, assim, né? Tá tudo maravilhoso, tá tudo bem, né? E vamos ser felizes. Mas ela vai num outro sentido, né? De que é compreender e é talvez poder abraçar até os sentimentos que são tidos como não bons, né? Como não positivos, como a raiva, como o ódio, como a tristeza, né? E poder olhar eles não como teu pior inimigo, né? Mas como teu talvez melhor amigo, né? Daí seria, eu acho que a grande diferença da proposta do mindfulness, né? E algumas teorias, então, já têm se utilizado bastante do mindfulness, como parte assim, do seu escopo de técnicas, né? A DBT, a ACT, né? Algumas aí de terceira onda, e tem específicas, tem a terapia cognitiva baseada em mindfulness e tem a resolução de estresse baseada em mindfulness também, que vem sendo estudadas e vem sendo aplicadas, né? Dentro da clínica e fora desse ambiente também da clínica, né? Tá, então eu acho que a gente chega ao ponto-chave aqui da questão, né, que é o que esses artigos, o que esses estudos estão nos apresentando, quais são as evidências que atualmente nós temos, né, o Mindfulness, querendo ou não, por mais que já exista na meditação há muitos anos, ele tem ganhado cada vez mais espaço e tem realmente começado a se pensar no Mindfulness como uma intervenção clínica eficaz, e cada vez mais estudos nesse sentido estão surgindo. Eu acredito que, enquanto profissionais, né, da saúde, é interessante a gente estar sempre atento a essas novidades, a essas inovações, porque é difícil necessário, tudo bem, essa generalização, né, que acontece quando a gente lida com transtornos, querendo ou não, acaba tendo protocolos ouro, padrão, mas é importante a gente pensar que cada sujeito tem suas particularidades, né? E que, às vezes, um grupo de TEPs não necessariamente vai responder ao tratamento de exposição como os demais, ou até a maioria, não sei, responderia. Então, o Mindfulness eu vejo como uma ferramenta que tem crescido e que traz novas possibilidades para a clínica, né? Em relação ao TEPT, o artigo ele trouxe diferentes estudos randomizados, estudos pilotos, enfim, são poucos ainda, só conseguiram reunir 12 estudos, né? E a gente decidiu, pensando como apresentar melhor para vocês, em apresentar os resultados gerais que a gente encontrou desses 12 estudos. Pode passar, Letícia. E um dos pontos que é mais forte e que foi mais comum debatido entre eles era justamente essa característica do mindfulness que tem, que é de estimular a aceitação. Como a Letícia falou, jamais enfim, ficar no gratiluz, eu adorei o termo, ou de, enfim, ver essa experiência traumática como algo positivo, né? Não, eu acho que é até injusto a gente falar desse jeito, já que a gente está falando de um transtorno de pós-traumático. Se a gente conversar com essas pessoas, muito provavelmente elas não gostariam que essa experiência traumática, né, tivesse acontecido, mas de entender a situação presente. Então, a gente estava até assistindo um vídeo agora antes, que a ansiedade ela tem muito foco no futuro, né? Às vezes a gente fica imerso a pensamentos negativos, cognições negativas do passado. É característico muito, por exemplo, na depressão. A ansiedade e a depressão são comorbidades muito associadas ao TEPT. E o mindfulness e esse conceito de aceitação traz justamente esse foco no momento presente, no sentido que o trauma aconteceu e o que é que eu posso fazer para lidar com essas emoções que eu estou sentindo, com essa realidade que aconteceu agora no meu momento presente. Então, nos estudos que a gente leu, né, da revisão, eles têm muito comum isso, que essas outras cognições negativas estão sendo trabalhadas com mindfulness, incluindo autocensura, humor negativo, vergonha, como a Letícia bem colocou, e culpa. A gente realmente viu essa diminuição, né, na pós-intervenção, e também foram utilizadas escalas para medir, então, antes das intervenções em mindfulness e depois, e realmente a gente observou uma redução dessas cognições negativas. A gente ficou pensando bastante, né, nessa ideia de que, quando a gente fala em mindfulness, muitas vezes a gente acaba associando essa ideia da gratidão, né, com mindfulness, né?
E nosso momento aqui, em nenhum momento, né, a ideia de trabalhar mindfulness, principalmente com TEPT e estresse agudo, né, seria uma ideia de estar grata por aquilo que aconteceu, né, por aquele trauma, né, isso não faria sentido, mas numa ideia talvez de mudança, né, desse viés até atencional e dessa aceitação, dessa autoaceitação, né, tentando reforçar essa parte mais da autocompaixão ao invés do autocriticismo, né. Uhum. Isso. Pode passar, Letícia. E aí, justamente o que a gente está falando, né? Esse fato de estar consciente, de aceitar os pensamentos, de aceitar a realidade, né? Ele foi associado à redução dos sintomas, da sintomatologia pós-traumática dos participantes dos estudos. Isso é de comum acordo entre esses 12 estudos, né? Incluindo a revivência, a hiperexcitação. Então, a gente sabe que pacientes com TEPT têm uma reatividade maior, né? Psicofisiologicamente falando. Então, realmente, a gente viu resultados positivos utilizando o mindfulness e também na redução dos sintomas de ansiedade e depressão. Eu acho que esse ponto é um dos pontos que eles mais reforçam ao decorrer da revisão e um dos pontos mais interessantes, né, que a gente já discutiu um pouco, que é justamente a terapia de exposição, por exemplo. É uma técnica que tem muitas evidências científicas, muitos resultados, né, positivos relacionados ao TEPT. Eu acho que é uma das mais amplamente utilizadas, mas realmente ela causa naturalmente, por si só, um certo desconforto, tanto para o clínico, né, quanto para o paciente, principalmente para o paciente. Então, não é à toa que a gente tem altas taxas de abandono, né, e uma das características das intervenções em mindfulness que foram observadas é que os participantes, eles sempre preenchiam relatando como foi a experiência deles com as intervenções, e eles mostravam satisfação em realizar aquela experiência, né? Então, diminuía a angústia do processo, não sei nem se é angústia, mas assim, não estou achando a palavra correta, mas talvez o desconforto que a terapia de exposição por si só naturalmente causa. E alguns avaliaram de forma diferente, né, como é que eles poderiam avaliar a adesão ao tratamento, e geralmente era estipulado um tempo de técnica que devia ser praticado durante a semana para ver se os pacientes realmente estavam aderindo, se não, e a grande maioria esmagadora sempre mostrava uma boa adesão ao tratamento, eles conseguiam fazer, né, esses minutinhos estipulados de técnicas diárias. Então, mostraram boa adesão. Além disso, uma maior aceitação da experiência emocional no pós-intervenção e o aumento da capacidade de autocompaixão. Ainda tem pouquinhos estudos relacionados a isso, principalmente voltados especificamente para o TEPT, né? Como essa revisão ela buscou fazer, todos os 12 estudos trabalhavam especificamente com transtorno de estresse pós-traumático e só foram incluídos 12, então é um número, assim, relativamente baixo, né? A maioria desses estudos, inclusive, foram de baixo a moderado rigor metodológico. A população, ela variava em termos de trauma e gravidade de sintomatologia pós-traumática. Então, a gente sabe que aqui a gente já pode estar falando de um viés, né? Já que quando a gente fala do tipo de trauma, a gente pode ter diferenças em relação à reatividade e em relação à gravidade da sintomatologia. Então, acho que é um ponto aqui realmente que se torna uma limitação, né? Além disso, as amostras, elas eram paralelas com a psicoterapia em curso, então não era um protocolo específico de mindfulness, geralmente esses pacientes estavam inseridos no protocolo de psicoterapia e realizavam intervenções em mindfulness. Então, querendo ou não, esses resultados, eles não ficam tão claros a ponto da gente saber o resultado do próprio mindfulness e do resultado dos dois acoplados, né? Ou do resultado da própria psicoterapia. Então, querendo ou não, não fica uma coisa tão clara, assim, da gente conseguir delinear os resultados. E também pequenos tamanhos de amostra. Essas foram as 4 limitações principais que a gente conseguiu verificar na revisão. Pessoal, eu fico pensando, porque para não ficar uma apresentação, para a gente fazer um seminário, né? Se não seria, a gente poderia fazer umas pausas, né? Para as pessoas poderem contribuir. O que vocês acham? Era a nossa ideia mesmo, a gente que se empolgou. Verdade. Eu acho que a gente pode até abrir o questionário para ver se a gente norteia, né, a nossa discussão. Algo que eu ia comentar que eu achei interessante. Eu fui a pessoa que respondi sobre como foi a minha perspectiva de colocar a exposição e não do paciente. O paciente melhorou. Mas eu não tive experiência com TEPT, mas tive mais experiência com pânico agora. E a ideia do mindfulness é interessante justamente por
tentar estimular, acho que o paciente a aprender que ele consegue suportar certo nível de ansiedade e a questão de estar presente também, de meio que estimular ele a se dar conta de certas sensações corporais que, bom, se eu falar da respiração agora, todo mundo tira a respiração do automático e vai sentir algum certo nível de desconforto em função disso, e de talvez utilizar o mindfulness para conseguir experienciar essa sensação que é percebida como desagradável e também fazer o paciente aprender que ele tem recurso interno necessário para lidar com aquela experiência desagradável, aquela sensação corporal. Sim. Você falou que trabalhou com pânico, né? Sim. Sim, e são pacientes realmente que se a gente parar para pensar, podem se beneficiar bastante dessa técnica, né? Até para você sair dessa crise, desse momento de crise realmente de emoção intensa, e você conseguir tentar sair desse emaranhado, né, de emoções que o mindfulness proporciona. Então, eu acho que a técnica ela ainda vai crescer bastante, assim, em termos de evidências científicas, já está sendo bastante utilizada. A Vitória fez uma pergunta, perguntando se mindfulness é uma técnica ou uma teoria. Pelo que eu entendi, é um jeito de, tipo, é uma abordagem, né? Pelo que eu entendi. Porque daí tem várias técnicas específicas, né? Tu vai ter mindfulness, tipo, voltada para a compaixão. Então, daqui a pouco, uma guia de meditação voltada para isso. Tem outras que são voltadas para atenção plena. Pelo que eu entendi, né? Agora. Sim, eu confesso que eu fiquei na dúvida também, mas eu vejo mais como uma abordagem. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acham também. Alguém? Eu fiquei pensando. Ah, pode falar. Não, vai. Eu fiquei pensando, acho que mindfulness, quando a gente ouve mindfulness, a nossa cabeça primeiramente vai para essa questão mais de como se fosse uma meditação mesmo, né? De algo mais introspectivo, da pessoa ficar mais quietinha no lugar dela, assim, prestando atenção nas sensações corpóreas, enfim. Mas eu gosto muito, até a parte que eu mais gosto do mindfulness e que eu mais usei, assim, atualmente eu não estou clinicando, mas eu digo que eu usei no meu último estágio no ano passado, e que eu estudei um pouco mais e que eu gosto muito, eu mesma aplico comigo mesma, né? Eu mesma faço, mas seria um mindfulness mais ativo, sabe? Do mindfulness, tipo, quando tu tá caminhando, quando tu tá comendo, ou até aquele mindfulness mais corporal. Tem o mindfulness eating, né? Vira um yoga, não sei dizer exatamente, mas é uma coisa muito interessante. Então, eu não acho que dá para... Eu sinto que se a gente for falar que é uma técnica, a gente vai estar botando numa caixinha que ele não cabe de jeito nenhum, assim. Eu acho que são várias técnicas, como se cada um desses diferentes mindfulness fosse uma técnica diferente, assim. E eu acho incrível, fascinante, realmente. Eu sinto que as aplicabilidades, assim, são infinitas, né? Eu achei bem legal isso que tu comentou agora, assim, dessa questão alimentar, né? Porque tem uma teoria, tem duas teorias, né? Uma que vai falar do intuitive eating, que seria esse comer mais intuitivo e tudo mais, que também vai mexer com essa questão de tu estar atento aos teus sinais. Então, tu tem que estar presente, tem que estar atento aos sinais do teu corpo. E o outro que é literalmente mindful eating, né? Então, traz também essa ideia. E dentro daquela abordagem, né, que eles trazem ali no texto, que é estresse, eu me esqueci agora o nome, que é MBC, não é CT, é SR, enfim, aquele outro. MBCR. Esse mesmo, obrigada. Obrigada, sem colinha eu me confundo um pouco nas siglas. Mas eles trazem que eles também utilizavam, era um conjunto, né, e que também utilizavam algum tipo de yoga, tinha um tipo específico que eles falaram ali, usavam. Então, acho que isso mostra esse caráter talvez mais de abordagem, não sei. Me parece. Eu não tenho essa visão tão boa de vocês, tá? Então... Não tem problema. Talvez eu vou dar um polo contra, né? Primeiro eu estava lendo o artigo e aí o que eu achei legal é que eu tive algumas dúvidas que eu botei até ali no fórum e depois que eu fui fazendo ao longo do texto, apareceram as dúvidas, depois eles fazem o mesmo questionamento lá nas limitações deles, né? Eu acho que esse artigo demonstra plenamente uma coisa que vem em discussão há tempos nas cognitivas, nas terapias cognitivas, que é a dificuldade quando cada um cria a sua igrejinha, né? O quanto a gente perde de poder
estatístico, de poder de pesquisa, né? Então, essa foi uma grande discussão do último Mundial que se teve há 3 anos atrás, 2 anos e pouco atrás. Então, e a discussão dos caras era essa, cada um cria a sua igreja, acha que a sua igreja é a melhor que tem, e, né? Então, é tudo cristão, mas é o cristão anglicano, é o cristão presbiteriano, é o cristão não sei o quê. Então, essa é uma grande discussão, e eu acho que ali demonstra bem isso, é uma meta-análise com um poder estatístico muito baixo, né? A qualidade é muito baixa, né? Outra coisa, eu discordo, eu não vejo como uma abordagem, né? Meu primeiro treinamento em Mindfulness foi em 2006, né? Então, eu presenciei o Kabat-Zinn, depois eu presenciei um nipo holandês que tem a psicologia budista, fiz algumas sessões, eu e o Rodrigo, com o Marrone, né, que era um construtivista, um mês antes dele morrer. Então, e ele tinha uma outra viés. Então, cada um tem um viés. Então, acho que isso é uma coisa que atrapalha muito para nós pensarmos como uma abordagem, porque não tem uma unicidade. Ela é muito mutável dependendo de quem aplica, né? Então, assim, Marrone aplica a mesma técnica que aplicava do Kabat-Zinn, e era totalmente diferente tu fazer com Kabat-Zinn e tu fazeres com Marrone. Né? Então, acho que isso é muito complicado, e acho que tem uma meta-análise há algum tempo que saiu que mostrou que mindfulness ajuda, mas não é essa panaceia toda. Né? Então, eu concordo com isso, até pela prática que eu faço. E o que o artigo eu levantei assim que me inquietou muito foi basicamente que assim, como eu atendo pacientes mais graves de TEPT, trauma complexo, e mindfulness para enfiar nessa gente, é impossível. É muito difícil. E olha que eu acredito em mindfulness, faço mindfulness, eu sou o máximo para isso. Mas eu não consigo enfiar. Quanto mais grave o paciente, mais difícil é tu colocar. Então, é ilusão, para mim, é ilusão, não sei a experiência do Christian, que eu vá conseguir um paciente muito grave ou trauma complexo, conseguir colocar em técnicas de mindfulness. Estou entendendo, Carla. Eu contribuí. Pode falar, professor. Perdão. Não, só ia comentar que eu acho que eu concordo bastante com a Carla, na verdade, que eu não tenho tanta prática clínica, né, psicológica, eu fico mais voltada na neuropsicologia, mas eu vejo também ele mais como uma técnica. Eu fiz um curso um tempo atrás, eu acho que ela pode ser aplicável, mas também eu vejo que ela tem benefícios, a gente vê alguns estudos, mas a gente não consegue encontrar um consenso, né, nem sempre esses tamanhos de efeito nos estudos demonstram que realmente é uma técnica, né, ou uma abordagem, enfim, que tenha. Então, não sei, para mim eu vejo mais como uma técnica, mas não sei, professor, dizer. Eu acho que é um ponto super importante esse que a gente está levantando, por isso que eu acho que eu queria interromper a apresentação para a gente fazer um pouquinho do seminário. Porque esse ponto que a Carla levantou é muito importante. Eu coloquei ali algumas coisas ali no chat, né? Então, a última coisa que eu coloquei é um vídeo, já tem alguns anos, vários, é um vídeo do Jon Kabat-Zinn, onde ele explica mindfulness, né? Muito mindfulness-based stress reduction, né? Num contexto onde ele faz uma longa apresentação sobre isso e depois faz uma prática guiada. Então, eu acho particularmente muito bacana ver este que talvez tenha sido o grande influenciador da prática, ainda na década de 70, né? Isso também num contexto histórico e geográfico, né? Tendo visto que ele é um professor em Harvard, então isso obviamente teve um peso grande, né? Mas foi a pessoa que acabou introduzindo isso, digamos assim, na medicina ocidental, né? Depois a gente teve uma segunda onda disso aí no Reino Unido, né? Muito usado para o tratamento, digamos, de depressão grave, aquelas depressões com recaídas, né? Então, foi um tratamento para mindfulness, para recaída de depressão.
Williams e Tisdale, entre outros, né? Isso ainda na década de 80. Quando a gente pega essas abordagens, né, é algo interessante, porque assim, são práticas, né, são terapias baseadas em mindfulness intensivas, né? Não é aquela coisa de, você vai fazer uma prática uma vez por semana. Não, são sessões intensivas, né? Você tem lá, né, a terapia tem 8 semanas de árduo trabalho em cima disso, né? Então, esse é um ponto. Então, por isso coloquei ali para ver, de repente, o próprio Jon Kabat-Zinn falando sobre, acho que todo mundo deveria ver, né? Bom, dito isso, né, a Carla trouxe 2 pontos, um que vocês levantaram, 3 pontos bem importantes. O primeiro diz respeito à definição própria de mindfulness, né? Então, mindfulness pode ser uma técnica, acaba não sendo exatamente uma teoria, pode ser uma prática e pode ser um estado mental. As pessoas, quando falam mindfulness, querem dizer diferentes coisas. E isso, quando vocês, e o próprio artigo trata disso, quando vocês olham, vocês podem dizer assim, o grupo A, ali em Porto Alegre, tratou os pacientes com TEPT com mindfulness, o grupo B tratou os pacientes com TEPT com mindfulness, e eles fizeram coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Né? Então, é muito difícil, e por isso eu postei ali um artigo que se chama Mind the Hype, que é uma avaliação crítica, né? E a prescrição de uma agenda para pesquisa sobre mindfulness e meditação, que eu acho que é um artigo excepcional. Essa revista, eu acho que é uma revista muito legal, que é essa Perspectives on Psychological Science, que é da Associação deixa eu só para não dizer besteira aqui. Associação para a Ciência Psicológica nos Estados Unidos, é uma revista muito boa, onde eles começam explicitando isso. Eu até coloquei ali um parágrafo, né, do próprio resumo, né? Então, esse artigo discute a dificuldade de definir mindfulness, né? Porque isso é muito central, pessoal, é muito central. Né? E não é simplesmente uma definição operacional. O que é feito é muito diferente dependendo de como você define o que é mindfulness. Né? Aí você tem um segundo problema, que é como é que você mensura, como é que você avalia a intervenção. Aqui nós estamos falando de mindfulness como uma intervenção. Né? Mindfulness é uma coisa muito mais ampla do que isso. Aqui nós estamos traduzindo, né, práticas que vêm, né, que tem uma tradição muito mais antiga, estamos fazendo uma adaptação meio ocidentalizada disso e estamos inserindo isso num contexto terapêutico. Né? Então, todos estes, porém, são importantes. Mas, bom, vamos dizer que a gente tem uma base agora. A gente está pensando em mindfulness como uma intervenção isoladamente ou como um componente de uma intervenção mais ampla. Baseado em TCC, blá, blá, sei lá o quê. Bom, como é que você mensura a intervenção? Né? Então, existem vários questionários para medir mindfulness, né? E medir a dose terapêutica, medir a intervenção, e eles são absurdamente diferentes entre si. Né? Então, por exemplo, assim, quando você vai mensurar TEPT, você tem algumas variações, mas eles mais ou menos estão medindo as mesmas coisas. Quando você vai mensurar a depressão, você tem variações, mas mais ou menos tem um construto meio central consensual. Para mindfulness, não tem. Né? Então, isso é muito crítico quando você mede o desfecho e quando você tenta medir a intervenção. Então, sei lá, na TCC, você vai dizer que você tem uma dose, então você diz lá quantas sessões, o tempo da sessão, e você descreve as técnicas, e você tem lá né, juízes que podem avaliar, você tem um protocolo e dizer o quanto que o terapeuta aderiu ou não à técnica durante a sessão. E, bom, você tem lá uma medida, né, do quanto aquela técnica foi de fato empregada. Para mindfulness, isso é bem complicado mesmo. E aí eu quero ir para o ponto 2 e 3 que a Carla levantou.
né? O ponto 2 diz respeito à questão de TEPT complexo. E eu concordo com a Carla. Eu acho que em casos mais graves é mais difícil você trabalhar com mindfulness, né? Eu também, particularmente, não tenho uma simpatia muito grande a fazer isso com casos mais graves, tá? O ponto 3, que é a questão da panaceia. Bom, e por isso que esse artigo se chama Mind the Hype, né? Então, intencionalmente essa é a ideia, né? Porque se criou na verdade, um auê em torno de mindfulness, né? Então, assim, você tem hoje mindfulness sendo utilizado de um jeito ou de outro nas coisas mais diferentes, né? E como se fosse uma panaceia, um remédio único para qualquer transtorno mental, né? Aí, quando você olha os artigos de revisão mais recentes, você vai ver que o tamanho de efeito, ele não é lá essas coisas, né? Tem alguns problemas aí gerais que vocês estão trazendo, que é a literatura, ela não é uma literatura muito sólida, né? Você pega lá, por exemplo, em geral, você tem um certo viés bem importante nessa literatura, né? Geralmente são grupos muito pró esta intervenção que fazem a pesquisa e geralmente são estudos que são ensaios abertos, não são ensaios clínicos randomizados, né? São ensaios abertos, né? E uma metodologia que não é da melhor qualidade, tá? Em linhas gerais. Então, você tem um problema de início. Daí, você acaba indo para algo que o tamanho de efeito é pequeno, na verdade. E eu diria, não é insignificante, ele existe, né? De tal maneira que seria possível, seria razoável supor que algum componente de mindfulness possa ter algum benefício para uma parte grande de pessoas. Provavelmente menor do que a atividade física. Tá? Então, assim, como parte de um pacote de intervenções, olhando a literatura, diria, olha, se você tem condições de fazer, se o paciente vai aderir, ele possivelmente vai ter algum benefício. A maior parte dos pacientes, especialmente pacientes menos graves. Agora, claramente não é algo que funcione para todo mundo, claramente não parece ter um tamanho de efeito muito expressivo, né? Então, isso sendo usado como uma monoterapia, vamos dizer, hoje, por exemplo, para TEPT, no estado atual do conhecimento, não seria, a evidência é fraca. Isso como uma terapia única, certo? Como uma abordagem única, isolada. A evidência é muito fraca, né? Esse artigo ali é de 2015, se eu não me engano, né? E tem coisas depois disso, inclusive revisões, inclusive meta-análises, né? Mas na melhor das hipóteses, tem algum efeito e parece ser algo promissor. Mas isso não significa que você vai, para um paciente que está nesse grau de sofrimento, como esses pacientes com TEPT, você vai dizer, olha, não, ao invés de fazer terapia cognitivo-comportamental focada em trauma, você vai fazer mindfulness. Né? Eu não diria que o estado atual permite a gente oferecer isso para o paciente, certo? Será que a ideia seria essa, assim, de oferecer um ou outro? Ou será que a ideia seria de combinar, assim, tratamentos? Dependendo do caso, dependendo das emoções primárias? Uhum. Letícia, então, eu vou talvez repetir um pouquinho. Acho que
dependendo do caso, você tem uma base que lhe permitiria recomendar, ok? Como parte de um pacote. Então, assim, você tem alguma evidência, ela não é da melhor qualidade e ela não tem um tamanho de efeito muito grande, mas existe alguma evidência, há alguma coisa aí que parece funcionar um pouco para uma quantidade razoável de pessoas, tá? Então, nesse sentido, existe. Mas a impressão que eu fico de uma outra literatura que a gente tem revisado, por exemplo, atividade física, é uma evidência mais robusta, é um tamanho de efeito mais forte do que mindfulness, né? Então, eu diria, como parte de um pacote de intervenção, você também possivelmente gostaria de recomendar atividade física, certo? É que eu acho... Não, é que eu fiquei ouvindo tu falar assim da atividade física, eu acho que para a questão da atividade física, tu vai ter uma ativação do corpo inteiro, literalmente, né? Tanto em questão hormonal quanto estruturas cerebrais que vão estar sendo acionadas e que tu tem um dado mais palpável mesmo, né? Do qual vai ser esse benefício para a pessoa que está fazendo exercício físico. Então, me parece... Claro, eu nunca revisei literatura sobre atividade física, muito menos tentei comparar isso com mindfulness. Mas me parece que é algo meio assim... não quero dizer óbvio, né? Porque nada nunca é óbvio, mas me parece que faz muito mais sentido que a atividade física seja muito mais benéfica, sabe? Que possa realmente fazer melhor e para um grupo maior de pessoas, e até inclusive em casos mais graves, porque eu penso que o que demanda do mindfulness, especialmente se a pessoa tem um trauma mais grave ou qualquer outra condição de psicopatologia assim mais grave mesmo, o que o mindfulness vai demandar dela é muito diferente do que o que a atividade física vai demandar dela, né? Claro. Então, do jeito que eu vejo, o mindfulness fica mais difícil de tu acessar estando com essa psicopatologia grave, assim. Não sei se eu tô falando besteira, mas para mim isso faz sentido. Eu acho que faz sentido quando se pensa em senso comum, porque daí quando a gente vai para a literatura, a gente encontra... Porque, assim, faz muito sentido, por exemplo, pensar que exercício físico, né, tem uma ativação. Por exemplo, tu vai começar a fazer um novo exercício e tu não tá acostumado, então tu vai ter uma ativação, por exemplo, eu falando em cognição, né, para variar. Então, parece que faz muito sentido, daí a gente vai para os estudos e a gente tem várias meta-análises que a gente pensa, ok, né, exercício físico vai super, por exemplo, estimular funções executivas, e aí tem uma contradição na literatura, que a gente não tem estudos que falam que realmente estimula bem mais e vai ser benéfico, tipo, a ponto de ter um tamanho de efeito significativo, entende? Então, eu acho que a gente sempre acaba, tipo, pensando assim, faz sentido, parece que o exercício físico está mais palpável, e que talvez o mindfulness, né, fica ali uma questão de que vai... Né, não vai ser tão visível, só que por fim a gente só vai conseguir comprovar ou não se a gente tiver tamanho de efeito significativo. Sabe qual é a dúvida que eu tenho no mindfulness? Eu acho que o grande problema é um paradigma, que assim, o mindfulness vem de uma filosofia oriental. Então, o que que acontece? Eu já tive momentos, eu me lembro uma vez que eu estava junto com uma oriental, o nível deles lidarem com o estresse é muito diferente da gente. Eles têm, assim, eu estou me escabelando e a pessoa está serena, né? Então, o latino se escabela, o oriental fica sereno. Então, eles nascem fazendo meditação, eles fazem meditação. Então, o que o Kabat-Zinn, que é o que eu contesto, o Kabat-Zinn, ele difunde a ideia da atenção plena. Então, se os estudos forem feitos assim, esta pessoa chegou, aprendeu a entrar em atenção plena, então ela vai entrar no estudo. Aí eu concordo que nós teríamos um experimento bom, porque aí nós estamos na essência do mindfulness, que é a capacidade de atenção plena. Não é um treino, porque aí fica perto do relaxamento, né? Quando eu faço o mindfulness desse jeito que está sendo feito, assim, né? Eu não entrei, muita gente não entra em atenção plena, eles ficam no nível do relaxamento, que é muito diferente do oriental. O oriental faz parte da essência oriental, a compaixão faz parte. Então, eles já entram anos-luz da nossa frente quando eles tentam uma técnica meditativa como esta. Então, eu acho que o problema é esse. Nós antes teríamos que nascer de novo, né? Virar com essência de compaixão, com essência, né? Para conseguir chegar, fazer uma mindfulness e já entrar em atenção plena.
Eu levei um ano, eu acho, para conseguir entrar assim, todos os dias, treinando, para entrar em atenção plena. Se eu entro num estudo lá no início, eu nunca ia fazer meu mindfulness era uma porcaria, porque não era em atenção plena. Eu experimentei, eu levei um ano, exatamente um ano, para conseguir entrar no estado de atenção plena. Né? Então, acho que essa é a grande dificuldade. A gente faz estudo, como eu vi ali, claro, são intensos, 2 horas, 2 horas e meia, mas são 8 sessões, né? 10 sessões, 12 sessões. Então, é impossível. Eu acho que um ocidental, 8, 12 sessões entrar em atenção plena, eu não acredito nisso. Muito, acho que do que eu fiquei pensando quando as gurias pontuaram ali se era uma prática ou se era uma teoria, porque eu fiquei pensando, bom, todas as vezes que eu apliquei enquanto prática isso de não ter uma definição operacional, porque daí eu uso Vencendo o Pânico como auxiliar do tratamento. Tem uma sessão de mindfulness, tem esse livro aqui de inovações em TCC, tem um capítulo de mindfulness e aceitação, e daí, assim, é que eu acho que eu me dei conta disso, a gente não ter uma definição, e daí eu não sei o quanto é ignorância minha, porque eu só tenho conhecimento de TCC, mas esse próprio controle de ver o quanto o terapeuta está aderindo ao que é esperado dele em terapia, é algo que eu só tenho conhecimento que existe no fim do livro da Judith Beck e do Aaron Beck de TCC, mas fiquei pensando muito nisso, que talvez também a problemática seja metodológica, seja anterior, tanto de entender que, bom, talvez tem casos de, por exemplo, o TEPT, que não vai ser o mais indicado na experiência com pânico, e daí, só que daí eu já estou questionando se o que eu apliquei era mindfulness, porque para mim era muito uma prática, algo que eu integrava no tratamento, mas que não era o principal. Fiquei questionando bastante isso. Eu fiquei pensando sobre como a gente iniciou, né, a nossa discussão, nossa conversa, né, sobre essa pergunta, né, se seria uma abordagem ou se seria uma técnica, né. Quando eu falei no sentido de ser abordagem, eu não estava pensando até numa teoria em específico, assim, ou até uma teoria em específico voltado para a psicologia. Eu estava pensando até em um sentido mais amplo, tipo uma abordagem filosófica, uma abordagem histórica aí, porque, pelo menos para mim, quando eu começo a ler e começo a pensar sobre mindfulness, me vem muito, assim, de questões fenomenológicas, de questões do humanismo, que eu acho que elas estão conversando bastante nesse sentido, né? Então, só para retomar isso, não sei se falei por falar. O que tu está dizendo, né, Letícia, eu acho interessante que eu assisti uma discussão do Beck com o Dalai Lama, né? E a discussão era justamente essa, a psicologia cognitiva budista. Que o Dalai Lama dizia assim, não misturem as coisas. Budismo, religião é uma coisa, psicologia budista é outra, não tem nada a ver. Vamos parar de misturar, assim que ele dizia, ele é um cara bem expressivo. Então, a gente não pode misturar as duas coisas. Então, não tem como a gente querer, na psicologia budista, que usa mindfulness e coisa, a gente querer que as pessoas entendam ou introjetem o conceito filosófico do budismo, né? Então, estou dizendo assim que seria o ideal, mas ele diz quanto tempo um monge leva para conseguir introjetar uma filosofia, ficar lá no Tibete, não sei quantos anos encerrado sem falar com ninguém, né? Então, ele disse assim, não misturem, isso não vai ser uma coisa atingida em psicologia budista. E talvez, né, nem tenha que ser, né? Talvez eu acho que o grande equívoco é que as pessoas talvez pensem que é possível desta maneira, né? E que são coisas que pode até ter um raiz, mas são coisas muito diferentes, né? Muito diferentes. As pessoas que de fato, né, têm uma prática, né, e aí tem vários tipos de meditação, enfim, né? Aí não vamos entrar nisso, né? Mas são coisas muito diferentes. Eu só queria voltar num ponto aqui, eu só queria mostrar rapidamente deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que, deixa eu só minimizar o resto, que aqui ficou meio confuso para mim. Esse aqui são um conjunto de escalas
de mindfulness, né? E aqui são, né? Então, quando foi publicado, o nome do inventário, qual é o contexto teórico da onde isso saiu, né? O número de citações na literatura e quais são os fatores gerais, né? Então, eu só queria que vocês fixassem um pouquinho na coluna dos fatores gerais, ou seja, qual é aquele construto latente que a escala, ou construtos que a escala procura dar conta, né? E é claro, tem algumas coisas que são alguns aspectos talvez comuns, né? Um certo grau de atenção consciente, em algum grau aceitação, né? Uma postura talvez de não reatividade ou não julgamento, mas elas são muito diferentes entre si, né? São aquilo que a gente quer medir é muito diferente de um instrumento para o outro. E isso tem a ver com aquele ponto inicial da discussão, que é a definição do que é mindfulness, né? Então, isso é algo, né, muito aberto na literatura e contribui, né, para a gente não ter achados tão consistentes, né, Só fazendo um paralelo em relação à questão do exercício e atividade física, que são coisas um pouquinho diferentes, né? Obviamente que né, mais prático você tentar, olha, esse aqui é um exercício de força, resistência, ou exercício aeróbio, ou não aeróbio, ou qual é a frequência cardíaca mínima e máxima durante quanto tempo de exercício. Então, isso tudo é muito claramente definido, né? Então, a qualidade é mais fácil, né? E aí, Hannah, a gente pode medir vários desfechos, inclusive não fisiológicos, né? A gente pode ter medidas de bem-estar, etc. Como a gente também pode ter para mindfulness. Mas você tem muita variabilidade do ponto de vista da intervenção em si, né? Quando uma pessoa diz que está fazendo mindfulness, não quer dizer que a pessoa está fazendo, talvez sejam coisas radicalmente diferentes, né? Então, aí é um problema do campo, né? É um problema do campo, não é? A gente não vai resolver isso, né? Mas é um problema do campo. Vocês tinham um slide para condensar alguns pontos? Quem sabe a gente volta nesse slide para seguir com a discussão? Peraí. Era esse daqui, né? Eu não tô te escutando só, Sara. Não sei se tá falando com a gente. Não dá para te ouvir. Tá no mudo, Sara. Não. Agora, peraí, colocou o mudo de novo. Vou clicar mais uma vez. Foi? E eu morrendo de falar aqui. Tá, mas o que ela disse a gente tinha proposto, na verdade, realmente a gente estava apresentando as ideias gerais do artigo, né? E a ideia que o artigo traz, a revisão traz, realmente é apoiando essa prática de mindfulness, né? Eu acho que, enfim, para além das limitações, a proposta que eles trazem é justamente não anular a prática como uma intervenção, mas de pensar em novas possibilidades diante de dificuldades que estão sendo apresentadas. Eu li o artigo, né, e eu gostei muito da discussão, queria agradecer a contribuição de todos, porque eu acho que é importante esse momento de debate, né, até às vezes para a gente reformular algumas ideias que a gente tinha, e como a gente está discutindo aqui voltado para transtorno de estresse pós-traumático, eu acho que é ainda mais relevante a gente pensar nessas questões, enfim, que permeiam o TEPT grave, ou enfim, que talvez a intervenção em mindfulness realmente não seja o caminho mais viável. Mas eu fiquei com o mesmo questionamento da Letícia, que será que realmente invalida esse tipo de intervenção, ou que será que a gente não pensa no mindfulness como uma técnica alternativa ou como uma técnica complementar, né? Que quando eu li o artigo, eu confesso que essa foi a minha percepção. Enfim, voltando, né, para a revisão, realmente ele mostra que tem uma intervenção, eu entendo o que o Chris quer dizer, e é uma limitação realmente, né, que são de baixo e moderado
confiabilidade os estudos, mas ele mostrou uma redução na sintomatologia pós-traumática, embora todas as limitações, e além disso ele foca bastante em relação às cognições negativas, como a culpa, a vergonha, que eu fiquei me questionando, não que a gente não trabalhe isso em protocolo de TCC, eu não sei, o MDR eu não tenho tanta familiaridade, mas pelo que eu percebi nos protocolos que foram desenvolvidos nesses estudos, realmente eles utilizavam como foco, né, trabalhar nessas cognições negativas. Então, eu fiquei bem pensativa, na verdade, com os comentários, né, sobre a eficácia e a validade, e a sensação que eu tenho não seria de desconsiderar, mas talvez tentar preencher as lacunas. Não sei se vocês me entendem. Então, talvez tentar produzir estudos futuros, talvez tentar encontrar resultados mais confiáveis, né, para a gente conseguir até manusear essa discussão com mais propriedade, porque agora eu vejo que está todo mundo falando sobre isso, né, ganhou muito espaço o mindfulness, mas realmente as evidências ainda são muito sugestivas. No mais, Letícia, quer fazer algum comentário? Não, eu fico pensando, né, que nos últimos tempos eu acho que duas coisas ganharam muita voz, talvez no senso comum, mas também eu acho que dentro do campo da pesquisa, em alguns lugares, né, algumas áreas específicas de pesquisa, que é a parte da psicologia positiva, né, e a parte do mindfulness, da atenção plena, nessa ideia, assim, da gratidão, né, que se vincula também à questão da psicopositiva, né, muito talvez aí carregada, né, pelas questões de coaches, coisas do gênero, né, mas talvez caiba pensar pra gente, né, o porquê que, não sei, pelo menos eu, né, da social, eu fico pensando assim, por que nós, sociedade, estamos nos interessando tanto por esse assunto justamente agora? Tipo, não é novidade, já em vários momentos da nossa história a gente teve interesse, né, por várias coisas, enfim, histeria já foi um grande interesse da área de ciência, da área da pesquisa, né, enfim, teve vários temas que já foram de muito interesse e agora por que que esse está sendo o interesse geral, assim, da sociedade, o que que isso está nos denotando, né, que a gente sempre comenta, né, as questões de depressão e ansiedade que estão super em voga, né, em estresse, questão, tipo, dessa liquidez, né, do nosso mundo, e eu não sei, me parece que o mindfulness também vem para dar recurso, assim, para a gente olhar com mais carinho, talvez, para isso, e não de forma isolada também, eu fiquei com a mesma sensação que essa área a gente conversou sobre isso, né, sentiu de talvez tipo mais um instrumento, né, mais um recurso, assim, não sei. Mas assim, uma coisa que eu estava vendo ali dias depois, quando eu li o artigo, eu separei aqui, eu marquei e depois esqueci. Na realidade, aqui nesse artigo, os estudos que eles separaram, eles usaram todos como uma parte do tratamento, porque tem alguns poucos, acho que tem um estudo que usou só mindfulness. O resto que apareceu foi MBSR e MBCT, ou seja, a mindfulness dentro da terapia cognitiva ou dentro do controle do estresse, né? Que é uma técnica de controle. Então, aqui eles usaram como uma parte, mas mesmo assim a unicidade não diz em que momento foi feito, né? Mas foi como uma parte, realmente. E é engraçado agora vocês falando, né? Como eu comecei mais antigo no pedaço, eu me lembro que nós chegamos dos treinamentos do exterior e fomos dar uma palestra. Eu fui falar de mindfulness e o Rodrigo de ACT, eu acho, ou vice-versa. Eu sei que no final da palestra chegou uma professora e nos disse: pô, a gente tenta ensinar os alunos terapia cognitiva de um jeito, vocês vêm estragar tudo. E eu e ele super animados. Aí, anos depois, essa mesma professora estava super animada e nós já estávamos nos desanimando, né? Para nós foi chocante aquilo ali. Como que ela está super animada agora que a gente já não está achando essa bicho toda, né? A gente não acha isso tão... Até eu acho que a ACT se sustenta mais que o mindfulness como tratamento, abordagem isolada. Mas eu me lembro agora vocês falando e eu pensei, pô, elas parecem... Assim, a expectativa com mais parece que eu tinha lá atrás, que eu já não tenho mais, né? Pelo tempo, eu acho me foi mais... Mas é engraçado que eu me lembrei desse episódio, né? O quê? Vocês estão dizendo isso, estão desestruturando tudo, estão fazendo os alunos desaprender. Foi essa a que a colega falou. E depois ela mesma, quando descobriu o mindfulness, achou o máximo. Então, eu acho que é um processo, né? Bem isso, assim. Eu acho que é
é um processo que a gente vai ter até aperfeiçoamento técnica para o nosso mundo, né? E eu acho que também parte da gente talvez aceitar, né? De que a nossa área a gente lida com tanta subjetividade, né? A gente sempre fala, né, que aqui é tipo, eu não tô sendo a terapeuta, a Judite, né? Tipo, eu tô fazendo a minha versão dentro dos conhecimentos, dentro das técnicas, por exemplo, da TCC, né? Então, isso já influencia. Daí, na relação com o meu paciente, a gente cria uma relação também que é única, que não vai ser a mesma relação que eu tenho com outro paciente. As demandas desse paciente também são únicas. Então, tem várias variáveis, né? Não é, tipo, uma receita de bolo. E, consequentemente, não vai ter uma técnica que vai nos servir, assim, para todo mundo. Talvez tem várias técnicas, né, que nos servem para grande parte. Daí são essas as coisas que a gente nos fixa, né? Mas talvez a ideia talvez de quebrar essa expectativa, né, de uma técnica ideal, não sei. Mas eu acho que isso é nosso, viu? Porque a Judite faz só receita de bolo, né, Christian? Ela faz aquilo quadrado, pouco emotivo, e é aquilo ali, sempre igual, né? A gente que se dá o luxo de variar e colocar emoção, né? Daí é aquela adaptação cultural básica, né? Tem que ter, né? Carla, eu queria te fazer uma pergunta. Me diz uma coisa, tu falaste que é difícil de enfiar na cabeça do paciente o mindfulness, né? O que tu quer dizer com isso exatamente? Só para eu entender melhor. Desculpa, é que eu trabalho com dependentes químicos, então minha linguagem é um pouco rude às vezes. Pouco técnica, parece. Mas é assim, para te conseguir que o paciente adapte a uma teoria, né? Tu tem que ser convincente, tu tem que conhecer a técnica, tu tem que saber aplicar, mas tu tem que motivar o paciente a aceitar aquela técnica. Então, o que eu quis dizer com enfiar a cabeça lá, acho que fazer a motivacional é muito difícil, né? É muito difícil. Então, tu motivar o paciente a estruturar, né? Mindfulness, eu me lembro uma vez eu estava num grupo de pacientes de TDAH adulto, que eu tinha um grupo no consultório. Aí eu fui aplicar uma técnica de mindfulness. Tá, e aí começando, então vamos fechar os olhos. Daqui a pouco, eu, como estava introduzindo, eu fiquei abrir os olhos de novo. Quando eu vejo, tinha todos eles assim, ó. Duvido que aqueles ali algum dia entrarem em atenção plena. Jamais. Foi impossível. Olha que eu sou motivada, eu sou uma pessoa assim, super querida. Pá. Olha, eu sou boa vendedora, eu vendo bem, mas não enfiei naqueles déficits de atenção e hiperatividade. Entende? Porque eles estavam muito mais interessados para saber se eu estava fazendo, se o outro estava fazendo. Tem isso. Então, gastei um tempão entrando em estado de atenção e os caras nem... É que o paciente, para a técnica funcionar, o primeiro paciente, que é o botar na cabeça, o paciente tem que comprar a ideia. Segundo, ele tem que praticar. E não isso aí não, né? Mindfulness, ou vamos pegar coisas mais simples, mesmo técnicas de relaxamento, respiração diafragmática. Se o paciente não praticar, isso ele não pega. Né? Ele não pega. Não adianta assim, no dia que eu me sentir ansioso eu vou usar, tu entendeu? Isso aí não vai rolar. Então, assim, especialmente mindfulness, né? Quando a gente vê que as coisas que têm um efeito é porque é uma prática intensiva. Né? É uma prática intensiva, é uma prática diária de mindfulness. Né? Então, assim, às vezes o paciente, né, começa, é difícil, não é uma coisa simples. Tentem, cada um de vocês na sua vida pessoal, introduzir isso, né? Não, isso não é para qualquer um, né? Isso não é para qualquer um. Eu só queria chamar a atenção, porque a gente daqui a pouquinho está se aproximando do fim da aula, tem um construto que a gente não está discutindo nesse semestre, mas que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, e tem uma evidência crescente no estresse pós-traumático, como de fato em muitos outros transtornos mentais, que se chama evitação... Evitação experiencial, né? No inglês, experiential
avoidance, né? Que é essa dificuldade que os pacientes têm de experienciar sentimentos, pensamentos, sensações fisiológicas, né? Emoções negativas, né? E os pacientes existe uma evidência crescente na literatura, agora eu vou falar um pouquinho só do TEPT, né? De que os pacientes com TEPT têm um problema muito sério do ponto de vista de evitação experiencial, né? Não por acaso, né, uma das maiores comorbidades para TEPT é o uso de substância, né? Então, aqui eu acho que tem uma janela interessante para mindfulness, assim, sabe? No sentido de aprender a experienciar e não responder a isso, sabe? Porque o paciente, na maior parte das vezes, o que ele responde com desconforto? Então, aí ele evita, né? Então, ele evita pensar, ele evita sentir, ele evita, e aí ele começa a usar álcool, outras drogas, enfim, né? Então, aqui eu acho que tem algo interessante de uma oportunidade de intervenção, assim. Nesse binômio, né, dos pacientes com muita evitação experiencial, pode ser uma janela de oportunidade de colocar a questão de mindfulness. Eu vou só passar de volta ao grupo e daqui a pouquinho a gente já encaminharia para a conclusão do nosso seminário de hoje. Uma coisa que... eu não sei se eu posso falar agora. Claro. Pode falar. Então, uma coisa que eu fiquei pensando é que a Letícia falou, né, disso não ter receita de bolo, né, enfim. O meu eu ainda faço estágio, né, eu faço num CAPS, e o meu supervisor fala, né, que o perfil do paciente do CAPS é bem diferente do perfil do paciente da clínica. Então, quase todas as técnicas que ele aplica são adaptadas, assim, não vou explicar, dependendo do paciente, o que é o mindfulness, né, mas ir aplicando sem ele, de repente, perceber o que é, mas se tu domina a técnica, tu consegue fazer isso sem necessariamente explicar tão tecnicamente o que tu está fazendo, sabe? E isso também de motivar, acho que vai muito da premissa da TCC, de sempre lembrar o paciente, né? Tu é o teu próprio terapeuta, né? Eu não vou, de repente, tá sempre contigo, daqui a pouco a gente vai estar mais espaçados nas sessões, né? Então tu precisa treinar em casa, enfim, né? Acho que sempre lembrar dessa premissa, mas eu fiquei pensando bem isso, né? De repente, paciente mais grave, um paciente com perfil diferente, não vai se aplicar mesmo, né? E tudo bem, né? Vamos tentar outra técnica. Enfim, mas era só isso. Tem algo, né? Me parece, pelo menos na clínica, que vai ser meio tentativa e erro com os recursos que a gente tem, né? Com os recursos que a gente domina, com os recursos que tem mostrado boas evidências, mas meio que é tentativa e erro o que vai funcionar ali para aquele paciente, né? E dentro daquela relação terapêutica, né? Em esse espaço aí, né? De flexibilidade. Desde que seja ético, acho que, né? Consegue ir tentando e ver o que se encaixa melhor com aquele perfil. Assim. Aqui a gente tinha separado 2 livros como ideia, assim. A gente tentou buscar o que estão tentando relacionar o mindfulness com a psicoterapia, né? Não isoladamente, mas assim, o que é que os professores, os psicólogos, o que é que estão estudando, o que é que estão falando de psicoterapia, de mindfulness, como é que essa técnica, né, está se apresentando relacionada à psicoterapia. E a gente viu que tem alguns professores que realmente estão se dedicando para se aprofundar em relação a isso. Esse do primeiro livro, se eu não me engano, são de Massachusetts, e eles focam muito os estudos dele em atenção plena, aceitação. Então, a gente, assim por cima, né, achou que esses 2 livros, não focando no mindfulness isoladamente, mas tentando trazer para a nossa prática clínica, né, seriam instrumentos interessantes para quem sabe, se alguém se interessasse, de entender um pouco mais no futuro. E a gente decidiu trazê-los para apresentar. A gente pode... Desculpa. Sim, eu ia perguntar que horas a gente tem, né? A gente ia passar um vídeo, não sei se vai dar tempo, mas eu acho que é mais interessante a gente ler as perguntas do formulário. Eu pensei só em retomar. Eu dei uma trapaceada, assim, eu olhei rapidinho, quando eu não estava compartilhando a tela. Mas eu acho interessante para falar, enfim, de que aqui, né, tivemos 16 respostas, quando somos agora na aula 17, então acho que todo mundo respondeu praticamente. Grande parte, então, das pessoas que estão aqui trabalham com a clínica, então acho que isso também diz de como está sendo a nossa conversa agora, né? Grande parte trabalha com as TCCs. Grande parte não atendeu, no caso 50% nunca atendeu, né? Ninguém com TEPT ou estresse agudo.
mas tem aí uns 30% que já atenderam, né? E aqui o que me chama mais atenção é essa resposta, assim, né? Caso chegasse no consultório alguém com TEPT ou com transtorno de estresse agudo, como você se sentiria, né? E grande parte colocou assim na dúvida, depende de como o caso se apresentasse, assim, que eu acho que coloca pra gente esse espaço, que é o espaço do mistério, né? Que só a vivência ele vai revelar, né? E grande parte assim, das pessoas responderam que teve 10 respostas, disseram que se sentiam tranquilos de trabalhar com técnica de exposição. Algumas nunca utilizaram e disseram que não se sentiriam à vontade ou confiante. Outras colocaram que no início é bastante desafiador e que se sentia, né, meio estranha de fazer esse paciente, né, sofrer, passar por esse desconforto da exposição, mas que com o tempo, né, estudando a técnica e praticando e vendo os resultados, se sentia mais confiante de aplicar a técnica, né, de exposição. Então, acho que fica essa questão, né, de como nós, né, psicólogos clínicos, também nos sentimos de aplicar a técnica e do quanto talvez a gente também precise persistir, né, por exemplo, para aplicar uma técnica de exposição e se sentir confortável também, né? Porque se a gente não está confortável, quem dirá o nosso paciente? Né? Um pouquinho difícil. E grande parte já utilizou algum tipo de intervenção com mindfulness. Então, foram essas nossas perguntas, assim. Muito bem. Pessoal, eu ia pedir se vocês puderem postar aqui o link do vídeo que vocês gostariam de passar, e aí eu coloco o vídeo também lá no nosso, o link do vídeo eu coloco no nosso Moodle, mas eu deixaria esse último minutinho aqui, a gente tem um evento hoje do Print também, quem quiser assistir, do Book Print, mas enfim, aí eu vou deixar esse último minutinho aqui para nós, para perguntas e comentários sobre o seminário. Esse é o momento Talvez uma. Pode falar. Não, pode falar, você ia dizer que esse é um momento tenso. Não, eu ia falar talvez uma adição final que eu fiquei pensando em relação à técnica da exposição e de perceber de técnicas e incrementos no geral essa questão do quanto a gente se sente confortável. Quando eu estava lendo esse livro de inovação em TCC, ele propõe justamente as técnicas de exposição sem reestruturação cognitiva, para justamente colocar o paciente em uma situação de ansiedade e promover um novo aprendizado a partir daquilo ali, que não vai acontecer a catástrofe, mas eu, enquanto terapeuta, fiquei lendo aquilo e fiquei pensando, bah, eu não me sentiria confortável sabendo que eu tenho o recurso da reestruturação cognitiva, por mais assim, que ele apresenta evidências contraditórias e de perceber também o nosso viés enquanto terapeuta do que eu acho que pode ser mais efetivo, o que eu acho além das evidências, que eu acho que é impossível negar que existe um pouco viés, e é isso que a Carla falou, que a gente tende a ter as nossas igrejinhas, de ter uma flexibilidade também que é importante, é aprendida, porque eu já recebi paciente na clínica, quando eu estava fazendo estágio, que assim, parecia que a TCC tinha sido feita para o paciente, tinha paciente que era assim, simplesmente não faz sentido com esse paciente, nenhuma abordagem vai dar conta de tudo, e nessa perspectiva usar os recursos que estão disponíveis, que têm evidências científicas de alguma forma que funcionem, mas que o terapeuta também, em algum nível, consiga acreditar neles. Isso me lembra bastante, assim, a parte ali da, enfim, terapia centrada na pessoa, né, do Rogers, que vai falar da questão da genuinidade, né, do terapeuta, ele poder ser uma pessoa real ali. Então, não de fake, né? A gente, tipo, aplicar uma técnica que a gente tá totalmente desconfortável. E beleza, a gente leu, a gente estudou, a gente até fez, assim, roleplays, a gente ensaiou ali. Assim, a gente não comprou aquela técnica. Aquela técnica não fala do nosso jeito de ser terapeuta. Então, que, que relação é essa, né? Quando eu coloco essa imagem, essa máscara também, né? Tem algo que precisa bater também aí, né? Muito bem. Pessoal, eu acho que foi uma discussão super boa.
Eu acho que a ideia toda acho que a apresentação, a gente conseguiu dinamizar bem a apresentação com a discussão, então, ponto positivo. E eu acho que a discussão foi bastante participativa, tá? Volto a chamar a atenção que nós temos um grupo bastante participativo em todos os nossos seminários e um grupo menos participativo nos nossos seminários, né? E eu não gostaria de... Eu ia falar uma coisa, Cristian, não sei se eu posso. Sim, eu não sei Júlia, é que a minha internet está cortando, por isso que a minha câmera não está ligada. Que, só para falar com relação à discussão que a gente estava vendo, né, da efetividade do mindfulness, de que às vezes não é tão efetivo para algumas pessoas, né? O que eu acho mais interessante do mindfulness agora, especialmente em tempos de isolamento, é que a gente está cada vez mais, né, que nem as gurias falaram, da gente ensinar para o paciente ser o próprio terapeuta, né? Então, que às vezes essas questões de mindfulness, elas são muito boas porque o paciente está mais isolado mesmo, né? E que às vezes essas questões de relaxamento ou até mesmo de atenção plena, né, que é a parte mais difícil que a gente estava comentando, iriam ajudar muito, porque às vezes a gente não está junto dele, né, nessas questões assim. Perfeito, Júlia. Bem colocado. Pessoal, na semana que vem, então, temos nosso último seminário e gostaria que os que não participaram pudessem tentar participar mais. Júlia, eu entendo os problemas de conectividade, às vezes acontece mesmo, tá? Então, muito boa discussão, muito atual, com as vivências de cada um. Então, acho que foi bem legal hoje, bem legal mesmo. Espero que todo mundo tenha aproveitado. Nos vemos, então, na quarta que vem. Qualquer coisa, me aciona antes disso. A gente só queria agradecer, calma. A gente queria agradecer todo mundo por ter participado com a gente, porque é um desafio nesse ambiente online, como a gente começou ali dizendo, né? A questão da participação. Então, a gente queria agradecer a todo mundo que falou, ligou suas câmeras, compartilhou, respondeu o formulário, enfim, cada um participa do seu jeito, né? Mas valeu. Isso aí, gratidão é tudo. Gratiluz. Gratiluz. Então, tá. Pessoal, cuidem-se, uma boa semana, nos vemos. Tchau, tchau. Tchau, gente.